Fala galera, mais uma vez, eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar agora no nosso quadro Sudeste Centro-Oeste. Nosso quadro Sudeste Centro-Oeste. Temos o nosso quadro Sul, né? Resenha no Sul, resenha no Nordeste. E agora a gente tem o nosso quadro também Sudeste Centro-Oeste. Então, vamos falar do Brasileirão 2021, 15ª rodada. O resumo do que aconteceu nessa rodada para esses times, que são 11 times, porque são 5 do Sul e 4 do Nordeste, sobram 11. Então a gente vai fazer um resumão do que aconteceu nesses jogos, dessas duas partes do Brasil. Então eu já peço a você que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp 022 9922 54512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, você pode ajudar através do Superchat, e você também pode ajudar se tornando membro do canal. E se você se tornar membro do canal, você vai participar dos sorteios que acontecem para você participar da live do canal Resenha com Magalhães. Lá tem ouro, prata e bronze. E qual é a vantagem de ser ouro? É que na hora do sorteio você vai ter o teu nome colocado 3 vezes nesse sorteio. No pote, prata 2 e bronze 1. Então, na hora do sorteio, para ver quem participa da live, lógico, se você quiser, é óbvio, tá? Mas a gente vai lá sortear, e o seu nome vai sair, a gente vai fazer contato, e vamos marcar a data dessa live. A gente está fazendo pelo menos umas 4, 5 lives por mês. Ou seja, durante um mês você se tornando membro, você provavelmente vai participar. Então, se inscreva, se torne membro, que aí você vai participar da live aqui com o canal Resenha com Magalhães. Então vamos lá falar do Sudeste e do Centro-Oeste neste Brasileirão 2021. Bom, resumo, né? O Bragantino, São Paulo, empatou fora de casa com o Sport Recife. O Bragantino tem que abrir o olho. É um bom time, mas o Bragantino empata demais. Empata demais. E esse jogo contra o Sport, vamos ser bem sinceros, o Sport foi melhor do que o Bragantino, em muitos momentos. O Bragantino poderia ter amargado a derrota, mesmo sendo mais time que o Sport. Então, diante do que aconteceu, não foi ruim para o Bragantino esse um pontinho, não. Não foi ruim. Tivemos o São Paulo. Olha o São Paulo que eu venho falando. O time do São Paulo está lá embaixo na tabela? Tá. Hoje está brigando para não cair? Hoje está brigando para não cair. Mas não vai cair. O time do São Paulo é muito melhor que os 10 últimos colocados. Vamos lá. Quem é os 10 últimos colocados? Quer dizer, muito melhor não. Tá? Mas do 11º para baixo, o time do São Paulo é melhor que todos. Eu acho que só bate igual o Internacional, que hoje é o 11º. Mas todos os outros, o São Paulo é melhor. É melhor do que o Corinthians, é melhor do que o Fluminense, é melhor do que o Juventude, é melhor do que o Sport, é melhor do que os times que estão no rebaixamento. Então, irmão, para mim, o São Paulo é questão de tempo para ele se livrar de vez de qualquer tipo de rebaixamento, que o time do São Paulo é bem arrumado. Bem arrumado. Bem arrumado não. Desculpa. Tem um bom elenco, ainda não está arrumado, mas está voltando a entrar nos trilhos. Então, a vitória do São Paulo fora de casa perante o Atlético Paranaense, que é muito difícil de ganhar do Atlético Paranaense lá, não é surpresa, não é muito menos zebra, igual alguns. Não, é um que está em cima da tabela com o outro que está embaixo. Sinceramente, o Campeonato Brasileiro, isso não tem muita importância, principalmente quando se fala de time grande. Então o São Paulo ganhou. O Atlético Paranaense poderia até ter empatado, teve chance, o jogo foi muito parelho, foi. Mas isso não aconteceu. Então, vitória do São Paulo e justa. E o São Paulo sai da zona do rebaixamento. Quem está lá agora é o América Mineiro, mas está ali muito próximo. Mas para mim, se não desandar nada, é questão de tempo do São Paulo dar uma descolada daquela parte da tabela e fica ali no meio da tabela. A título eu acho muito difícil, porque a distância do Atlético Mineiro já é muito grande. Mas a gente já viu reações aí
E quem sabe, Libertadores ainda dá. Faltam 23 rodadas, né? Ah, Magalhães, título? Não. Matematicamente ainda dá para o São Paulo ganhar o título. Pô, mas vai ter que acontecer muita coisa. O São Paulo ganhar de todo mundo que está lá na frente começar a perder. É uma combinação bem complicada. Mas matematicamente ainda dá. Então, grande resultado do São Paulo. Tivemos o Palmeiras, que perdeu a liderança. Palmeiras que perdeu a liderança para o Atlético Mineiro porque perdeu o encargo do Fortaleza. E não desdenhe, igual o Domênico, torcedor do Palmeiras, desdenha do Nordeste. Torcedor do Palmeiras não desdenha. O time do Fortaleza é muito arrumado e está brigando pelo título, sim. O Fortaleza é o terceiro colocado, irmão. E o Fortaleza está brigando lá em cima desde o início do campeonato. Desde o início. Então, não tem a torcida, não tem a história ainda na Série A o Fortaleza, isso é verdade. Mas é o momento do Fortaleza. E o Palmeiras não perdeu para qualquer um. Perdeu para um time que está tendo um dos melhores treinadores do país no momento e futebol. Tá? E futebol. Foi um grande jogo. E o Palmeiras não jogou mal. É que enfrentou um adversário que está jogando bola. Tá? Então, Palmeiras acabou perdendo, a torcida tá puta, perdeu a liderança. Aí já começaram a falar, lá, tá deixando o Flamengo chegar. O problema não é o Flamengo tá atrás. O problema era o Atlético Mineiro, irmão. Esquece o Flamengo, o Palmeiras tem que esquecer o Flamengo. O Flamengo tomou a cipó do Internacional de 4-0. O que vai afetar o Flamengo? Acho que nada. Foi um placar, foi um jogo. Foi 3 pontos apenas. Tem que olhar como 3 pontos. Igual o Palmeiras, deixei de ganhar 3 pontos. Na próxima partida tem que ganhar 3 pontos. Ah, mas tem um jogo contra o São Paulo pela Libertadores. Irmão, isso aí é outra situação. Outra situação. Então o Palmeiras acaba perdendo o encargo do Fortaleza e deixa essa liderança. Mas foi um bom jogo, bem parelho, mas que o Palmeiras não conseguiu, acabou perdendo no finalzinho. Lá nos acréscimos, acabou perdendo no finalzinho. Teve uma vantagem o Palmeiras, que o Fortaleza teve um jogador expulso, para mim mal expulso. E depois do Palmeiras teve um jogador expulso também. Mal expulso. O árbitro errou nas 2 expulsões, tanto para Palmeiras quanto para Fortaleza, mas não deu, e o Palmeiras não somou os 3 pontos e com isso perdeu a liderança. Tivemos o Cuiabá empatando em casa com o Bahia. Teve um jogador expulso no finalzinho, bem expulso, mas um jogo bem parelho, e pelo que os 2 times produziram, mas a gente está falando aqui de Cuiabá, o empate não foi injusto, o empate foi justo. Tá? O Cuiabá é um time bem arrumado taticamente, falta peças, mas é um time competitivo, que vai lutar até o final do campeonato. O Cuiabá vai lutar até o final do campeonato para permanência na Série A. E eu, sinceramente, eu acredito no Cuiabá, se conseguir manter o fôlego, eu acredito que o Cuiabá dá para permanecer. Porque eu estou vendo o Cuiabá melhor que alguns outros times aí. Então, vai disputar. Resultado foi bom pro Cuiabá? Cara, o bom seria a vitória, né? Porque tá jogando em casa, faria 3 pontos. Mas, diante do jogo, de como foi o jogo, 1-1, acabou de bom tamanho pelo que foi o jogo. O Juventude perdeu pro Atlético Mineiro e, na verdade, o Juventude é do Sul, desculpa. O Atlético Mineiro ganha fora de casa de 2-1. Assume a liderança do Campeonato Brasileiro. E eu quero dar a minha amiga Gabriela entrou aqui no canal e falou o seguinte: Magalhães, tu não sabe de nada. O Atlético Mineiro está com 8 vitórias e você fala que o Atlético Mineiro está oscilando? Está oscilando. O Atlético Mineiro está oscilando no jogo. Gabriela, assiste o vídeo até o final, filha. Não assiste igual a Globo faz quando dá jornalismo, só dá um pedaço, só coloca o título. Fulano matou alguém, mas ele não coloca o restante do porquê que aconteceu. Fulano foi preso, mas ele não explica o porquê que foi preso. Vê o meu vídeo até o final. Quando eu digo que o Atlético oscila, oscila dentro do jogo. Gabriela, oscila dentro do jogo. Deu para entender? Ou quer que desenhe? Então o Atlético Mineiro oscila dentro dos jogos, ele oscila muito. Então de vez em quando você fica meio assim em relação ao Atlético. Mas tá aí, ó. O Atlético tá aí, ó. Ó, aqui
Últimos 5 jogos, 5 vitórias. Mesmo com essa oscilação dentro de jogo, de vez em quando dá uma caída muito grande, começa muito mal, mas está aí. 5 nos últimos 5 jogos, 5 vitórias, uma campanha espetacular. Hoje é favoritíssimo ao título, é o grande favorito o Atlético Mineiro. E aqui não tem ninguém de secar, a gente está falando de momento. É o Atlético Mineiro. Ganhou do Juventude 2-1. Ponto. Segue o líder. O Galo é o líder, segue o líder e ponto. Tivemos o América Mineiro ganhando de 1-0 do Fluminense. O América Mineiro, mesmo com essa vitória, não saiu da zona de abaixamento. Está ali, é o primeiro time fora, na zona de abaixamento com 14 pontos. 1 ponto a menos que o São Paulo. E o Fluminense, que vem caindo pelas tabelas. O Fluminense, nos últimos 5 jogos, são 3 derrotas e 1 empate. O Fluminense só ganhou uma. O Fluminense vem caindo. Hoje está perigosamente próximo à zona de abaixamento. O Fluminense tem 17 pontos. O primeiro time na zona de abaixamento, justamente o América Mineiro, está com 14. A diferença é de 3 pontos. Então, o América Mineiro na zona de abaixamento e o Fluminense perigosamente caindo, despencando na tabela. Despencando o Fluminense na tabela. A torcida querendo comer o fígado do Roger. 0. Então, a gente vai dar uma olhada aqui rápido. Só para me ver aqui. Jogo, posse de bola muito parelho, mas o América Mineiro chutou muito mais do que o Fluminense. O América Mineiro chutou 15 vezes, 7 em direção ao gol. O Fluminense chutou 7 vezes, 2 em direção ao gol. É óbvio, e pela lógica tem que acontecer. Quem chuta mais em direção ao gol merece ganhar. E mereceu ganhar o América Mineiro perante o Fluminense. Fluminense, abre teu olho. Está 3 pontos da zona do rebaixamento. Abre teu olho. América Mineiro está brigando ali naquela inconstância, vitória, derrota, mas está brigando aí pela tabela. Fluminense, abre teu olho. Tivemos um empate de Santos e Corinthians 0-0. Um clássico paulista, né? Que poderia acontecer qualquer resultado. Se você pegar os números, estão muito parelhos. Número de chutes muito igual. Posse de bola bem parecendo um pouquinho mais do Santos. Isso aí era normal, mas bem parelho. Precisão no passe também. Os times acertaram bastante passes. Não foi um jogo muito faltoso. Então, cara, dentro dos números aqui e pela rivalidade paulista, 0-0, acabou sendo um resultado normal. Pior para o Santos e pior para o Corinthians. Porque o empate é ruim para os dois, né? O empate foi ruim para os dois. Os 3 pontos seria fundamental. Mas clássico é clássico. A gente sabe que de vez em quando tem clássico favorito. Nesse clássico o Santos era favorito, mas o Santos também não tem um timaço assim. E o Corinthians não é tão ruim assim. Então o 0-0 acaba ficando dentro do previsto. Tivemos o Atlético Goianiense empatando fora de casa com o Ceará. Jogar fora de casa contra o Ceará, que está um pouquinho acima na tabela, não foi ruim. O Atlético Goianiense está no meio da tabela, não corre risco de rebaixamento. Está lá, acho que com 20 pontos, se não estiver enganado. E um pontinho fora de casa para o Atlético Goianiense. Nesse momento, o Atlético Goianiense não aspira Libertadores, aspira permanecer de novo e, quem sabe, beliscar de novo uma Sul-Americana, que fez uma grande Sul-Americana. Então, o Atlético Goianiense, melhor, traz um ponto, leva um ponto para o seu estado e um ponto bem merecido até pelo jogo como foi. Tivemos o Flamengo tomando uma cipuada. 4. O Fluminense tomou de 4, teve o Gabigol expulso. Cara, eu vou ser bem sincero. A torcida do Flamengo, boa parte da torcida do Flamengo e boa parte dos canais que cobrem o Flamengo, todos os canais grandes que cobrem o Flamengo, desdenharam do Internacional. Quase todos eles desdenharam. Canais de TV desdenharam, que ia ser um saco, ia ser goleada. Bom, pelo que estava o Flamengo fazendo e o que o Internacional estava fazendo, era o cenário. Irmão, mas a gente não está falando do Ibis, a gente está falando do Internacional, que igual o São Paulo não tem um time ruim. Aquela goleada do Flamengo sobre o São Paulo, e eu falei aqui, para mim foi enganosa.
aquela goleada do Flamengo em cima do São Paulo, para mim, foi enganosa. Bom, o Flamengo jogou com o Internacional, tentou ir para cima, tomou um gol, se desconjuntou todo, tomou o segundo, aí foi pro brejo, nada funcionou, o Internacional foi melhor, goleou, ponto. E o que isso pode ocasionar para o Flamengo? Bom, se ocasionar alguma coisa para o Flamengo, o time do Flamengo não merece disputar título nenhum. Foi um resultado. Foi um resultado. Ah, foi a Cachapante tomar de 4 no Maracanã? Foi. Foi. Mas é bom para baixar a bola da torcida do Flamengo, que estava achando que todo mundo não prestava, só o Flamengo prestava. Bom para o Internacional, que dá uma moral, mas para o Flamengo, irmão, baixa a bola, não é isso tudo. Eu falei, quer dizer, não é isso tudo. O Flamengo é muito bom. Mas eu falei aqui, eu não gosto dessas arrancadas espetaculares. E eu venho falando aqui há algum tempo. Eu não estou aqui criticando o Renato. Escuta o que eu estou falando. O esquema do Renato não é igual ao do Jorge Jesus. O esquema do Renato não é igual ao do Rogério Ceni. Tá? O do Rogério Ceni era muito parecido com o do Jorge Jesus. O problema do Rogério Ceni provavelmente foi o ambiente. Tá? Mas o esquema do Rogério Ceni é muito mais parecido com o do Jorge Jesus do que o do Renato. O Flamengo vinha jogando molde Jorge Jesus. O Renato colocou muito pouca coisa dele no time. Esses comentaristas que estavam falando que esse Flamengo era a cara do Renato, eu discordei de cara. Pode ver meus vídeos, eu não concordei. Eu falei, não é. Esse Flamengo que está jogando ainda é um Flamengo que os jogadores gostam, que é o do Jorge Jesus. O Renato está aos poucos introduzindo. Primeira vez que o Renato tem uma semana que ele introduz algumas coisas do pensamento dele, desanda. Desandou. Ele falou que no próximo jogo o Flamengo vai ser completamente diferente. Vai ser completamente diferente se ele tirar as ideias dele e deixar as ideias que estavam. Esse time do Flamengo só vai conseguir jogar do jeito que jogava com Jorge Jesus, com muito pouca alteração. Se o Renato mexer muito, como parece que em algumas situações ele mexeu, vai desandar. E a torcida daqui a pouco, que não tem paciência nenhuma, que é uma torcida mimizenta do Flamengo, infelizmente, não era, mas hoje é, esses mesmos canais grandes aí, que estavam exaltando o Renato, vão pedir o Renato para sair daqui a um mês. Escuta o que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando. Mas para mim, resultado normal não. Goleada não é normal, principalmente entre Flamengo e Internacional. Mas o Flamengo perder, para mim é muito normal. Não é imbatível. Até porque o sistema defensivo do Flamengo não vai ser resolvido com varinha mágica. É por isso que eu sou a favor do Flamengo fazer o esforço e trazer o Davi Luiz. Davi Luiz, aqui no Brasil, ele é um dos melhores, vai ser um dos melhores zagueiros. Ele é melhor do que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira com o pé nas costas. Além do mais, não pode contar mais com o Rodrigo Caio. Esquece o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio joga um jogo e fica 4 fora. Então, irmão, tem que ter alguém que substitua o Rodrigo Caio. Quando o Rodrigo Caio puder jogar, beleza. Mas aí não fica contando com o Rodrigo Caio. Então, seria o Davi Luiz. Então, irmão, o Flamengo perdeu, tomou um saco. Talvez esse saco seja bom para acordar e colocar pezinho no chão. Essa foi o meu resumo do que aconteceu no Sudeste e no Centro-Oeste. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!